9 erros que os brasileiros cometem na hora de migrar para a Itália. E muitos deles eu com certeza cometi também e não quero que você cometa. E se você é brasileiro que já está aqui na Itália e lembrar de mais algum erro, deixa aqui nos comentários para a gente poder também ajudar o próximo. E vamos lá para o nosso primeiro erro e muito grave, é não converter a moeda, tá? Eu sei que tem uma lenda na internet que se diz, quem converte não se diverte, não pode converter, aqui é tudo em euro. Gente, você deve converter. Seu dinheiro vai estar no Brasil, ou seja, seu dinheiro é real e você está gastando em euro. Então, obrigatoriamente, você tem que converter. A partir do momento que você recebe em euro e vive em euro, tá tudo bem. Só que você vai começar a entender que se eu falo que esse microfone aqui custou 100 euros, não são 100 reais, tá? 100 euros é muito diferente de 100 reais. Não só no sentido da conversão, mas 100 euros tem um sentido diferente para mim, tá? Logicamente que se eu falar que custou 550 reais, para mim tem uma impressão que é mais caro. Então, esse poder de compra, o que acontece? Às vezes o brasileiro não consegue entender e vai no supermercado e fala, olha, vai no shopping, encontrei, nossa, um tênis da Adidas que eu sempre quis por 50, 70 euros, achando que isso é real. Ah, não, eu não posso converter. E daí, o que acontece? Acaba comprando com aquele dinheiro que estava no Brasil ainda, porque veio com a mentalidade de não converter, aí acaba se ferrando, né? Mas o tipo, você vem pra cá, você tem todo o dinheiro de uma vida que você juntou no Brasil, e daqui pra frente é só pra trás. Porque que acontece? Você começa a gastar suas reservas, então muito cuidado nesse primeiro período e seja pontual com seus gastos. Existem economias e economias, existem economias burras e economias inteligentes. Por exemplo, ir no bar, tomar um café, em vez de gastar 1,50, vou num bar que o café é ruim e gasto 1 euro. Gente, não é isso que realmente vai mudar a sua vida, tá? As economias inteligentes esse microfone aqui é legal, mas eu preciso dele agora, tá? Ou se não, X casa é bacana. Será que eu consigo dar uma caução a menos? Será que eu consigo negociar? Essas são as economias reais que eu tô falando, numa compra de um carro e tudo mais. Erro número 2, você vai falar que é clichê, mas a palavra é planejamento. E o sentido do planejamento é entender o que fazer, ter um sentido na sua vida para você vir. E além desse sentido, é entender onde eu tenho que ir se eu tiver com uma dor de barriga, o que eu tenho que fazer se eu precisar de uma residência, onde que eu tenho que ir, se eu precisar dar um permesso para o meu cônjuge, o que eu tenho que fazer, qual que é o procedimento. Se eu quero entrar no mercado de trabalho italiano, beleza, onde que eu procuro emprego, onde que eu começo, que aplicativo que eu baixo. Então, o planejamento, eu queria que vocês aglobassem tudo isso e trocar a palavra planejamento por um sentido de imigração. Inventei essa palavra aqui agora. Para você entender e não chegar aqui às vezes sem falar a língua e não saber o que fazer, não saber quem procurar. Então é muito importante que você no Brasil mesmo já comece a se habituar ao que é a Itália, onde ir, o que fazer, e se acontece X coisa, o que eu faço, quem procurar, ou pelo menos entender quem procurar. Terceiro erro agora, com certeza, é não aprender a língua, não estudar a língua e não falar a língua. Quando você chega num país no qual você não fala a língua, é uma sensação muito ruim, gente. A gente não conseguir sair de casa, não conseguir conversar, não conseguir pedir comida, não conseguir expressar que você está com um problema, com uma dor. Isso tudo te faz se sentir incompetente, fraco, e isso afeta demais no psicológico. Tiago, você estudou italiano antes de ir? Não, é uma das coisas que eu realmente me arrependo. Mas meus planos não eram ficar na Itália, é um outro discurso. Só que a partir do momento que eu estava aqui reconhecendo minha cidadania italiana, eu fiquei ali estudando muito, muito, muito. Então, parece bobo, mas a qualidade do seu emprego muitas vezes anda conforme a qualidade da sua língua. Estude italiano. Pelo menos algumas palavras-chave para você não passar um aperto tão grande. E eu não estou falando para você ser o expert do italiano, mas pelo menos para conseguir expressar pequenas coisas, resolver um problema burocrático, conseguir uma casa, um emprego, alguma coisinha, palavras soltas, mas que você consiga formar uma frase falando errado mesmo, para você não passar esses perrengues que eu particularmente sofri. Então, dica, você está no Brasil, já muda seu celular para o italiano, já muda seu notebook para o italiano, já muda seu Instagram, seu Facebook para o italiano e muda as músicas que você fica escutando, já coloca tudo em italiano, as músicas, tenta traduzir, assiste filme, começa a mudar o seu dia a dia
pro italiano que vai te ajudar muito na sua evolução aqui na Itália e também na sua integração na sociedade, que é muito importante a gente se sentir em casa no nosso novo país de imigração. E é um dos pontos positivos que a Itália te dá, diferente de muitos países da Europa, a Itália consegue te fazer se sentir em casa. Mas para você se sentir em casa, você precisa pelo menos se virar no italiano, porque senão até mesmo fazer amizade, a não ser com brasileiros, você vai ter dificuldade. Aqui se tem brasileiros, mas tá de longe de ser comparado com outros países que você consegue achar um brasileiro na rua. Tenho certeza, se eu descer aqui em casa agora, eu não vou encontrar um brasileiro. Ou até mesmo se eu for no supermercado, se eu for na cidade do lado, as chances de encontrar um brasileiro são mínimas, tá? Então a Itália é um pouquinho diferente, se aproveite dessa parte se aproveite que a língua italiana é uma língua latina e é intuitiva, então estude bastante. O quarto erro é não entender como funciona, como é a cultura italiana e como é a cultura italiana de trabalho também. É um erro muito grave porque você que está aqui na Itália, eu tenho certeza que você sabe o que eu estou falando. O italiano em si tem essa cultura de ter um pavio curto e gostar de brigar, gostar de um atrito, mas ao mesmo tempo dele querer gostar disso, ele é um pouco menos sentimental que o brasileiro. O brasileiro, às vezes, até para chegar num nível de discussão, engole 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de discutir. E quando discute, normalmente o brasileiro já se fecha e já fica na dele e acaba sendo um negócio muito sério. O italiano não engole nenhuma vez, ele já vai discutir, já vai gritar, já vai acontecer alguma coisa, principalmente no trabalho. E entenda uma coisa, sendo você, fosse uma outra pessoa ali, provavelmente o tratamento seria igual. Já aconteceu umas coisas do serviço que eu fui perguntar para alguém, eu fui perguntar se ele queria uma mão para fazer um tal coisa, ele falou: que bom dia o quê? Você não tinha que estar aqui, você tinha que estar em tal lugar. Eu lembro que foi meu primeiro choque cultural. Mas eu entendi que o problema não era eu, Thiago, e provavelmente não é você que está vendo esse vídeo. O problema é o momento. Então, tipo, não era porque o Thiago era brasileiro que ele fez isso. Não, era porque qualquer um que chegasse ali ia dar uma porrada naquele momento. Entender isso vai te ajudar muito o seu dia a dia para saber que o problema não é você. É importante a gente também entender a cultura do trabalho, porque imagina você chega aqui, você não sabe nem onde procurar emprego, você não sabe o que é uma agência de trabalho, você não sabe como é um currículo europeu. Tem esse clichê de currículo europeu, mas não é bem um clichê, é verdade, tá? O currículo brasileiro, o currículo europeu, ele muda muita coisa. O Brasil, como recebe muito currículo, muitas empresas grandes usam robôs, então não pode mandar PDF, não pode ter foto, não pode ter cor, não pode ter coluna, não pode ter um monte de coisas que vão bem no mercado de trabalho italiano, tá? Mas, enfim, entender, se integrar, vai ajudar muito você a economizar dinheiro, porque imagina, se você chega aqui, você não sabe nem onde procurar emprego, aí você demora 2 meses para encontrar emprego. Imagina você chega aqui já sabendo o que fazer, encontra emprego depois de 1, 2 semanas. Então você acabou economizando 1 mês e meio de trabalho em euro, estamos falando de 1.500 euros, 2.000 euros, eu não sei. Enfim, entender, estudar, vai te fazer economizar dinheiro, tá? Quinto erro é achar que não existe... É ser muito inocente, achar que não existe malícia aqui, não existe golpe. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Itália, eu recebi uma mensagem no celular, assim, da Vodafone, dizendo assim, concorra a um iPhone por somente €1. Eu cliquei, fiquei com o pé atrás, né? Porque eu sou brasileiro, né? A gente já tem essa marchinha na frente. Aí eu falei, não, mas eu tô na Europa, né? Essas coisas não acontecem na Europa. Aí fui concorrer ao iPhone de €1, resumindo, clonaram meu cartão, acabaram gastando R$10.000 no meu cartão, e só que eu consegui cancelar, deu tudo certo. Mas isso tudo por uma inocência, achando que aqui na Itália não existe isso. E existe muito, não só na Itália, em toda a Europa, existe falsos anúncios de casa, te pede dinheiro antes, existe falsos anúncios de emprego, então fique ligado com essas coisas. Lá no meu Instagram, se você não me seguiu, segue lá também, que eu comento bastante desses possíveis golpes pra gente já estar um passo na frente e não errar e não gastar dinheiro, tá? Sexto erro é achar que a Itália é tudo igual. Não, a Itália, existem várias Itálias dentro dessa mesma Itália, lembrando que a Itália foi unificada em 1860. E o que significa isso? Significa que a Itália já não existia, virou-se a Itália o conjunto de vários reinos, né? O que isso tem a ver com existem várias Itálias? Que
As pessoas têm a cultura e esses sendos tinha até a língua delas, que se chama dialeto hoje em dia, que é mantido até hoje. Normalmente quando você nasce em uma família que é inteira, por exemplo, bergamasca, você aprende a falar o dialeto. Hoje em dia está perdendo, mas de qualquer forma muda a alimentação, muda a cultura, muda o jeito de falar, muda o jeito de ver as coisas, muda o jeito... É cultural. Então dentro da Itália existem várias Itálias dentro dela. E eu poderia falar, o melhor lugar da Itália é assim, mas como ela vai mudando radicalmente de lugar para lugar, até mesmo na língua, entenda que só você vai poder dizer qual é o melhor lugar para você, tá? Eu costumo normalmente pegar de que lugar do Brasil que você é e tentar encontrar algum lugar aqui na Itália que seja semelhante. E enquanto a Itália ser muito diferente, eu, Thiago, posso falar que o Brasil é muito quente? Eu não posso falar. Eu posso falar que o sotaque do Brasil, todo mundo fala, bate, não posso falar. Eu posso falar que, não tô entendendo, não posso falar. Eu posso falar que todo brasileiro fala, oxente, não posso falar. Ou seja, o Brasil também, existem vários Brasils dentro do Brasil, mas eu diria que aqui na Itália está uns 2 passos na frente em relação a sotaque, a jeito de falar e tudo mais. 7º erro, esperar ajuda dos outros, esperar ajuda de brasileiros, esperar pedir ajuda assim. Não venha contando com a ajuda dos outros, tá? Tudo isso tem que partir de você. Eu recebo vários pedidos, alguns pedidos até meio comoventes, até um pouco desesperador ver a situação que a pessoa tá e tudo mais, mas a gente não tem a força para ajudar todo mundo. Se eu conseguisse ajudar todo mundo seria muito bom. Eu tento ajudar fazendo vídeos educacionais como esse, mas depender do brasileiro em si, vamos lá, o brasileiro no exterior ele é muito unido, o brasileiro no exterior acaba fazendo uma família. Mas ao mesmo tempo sempre tem aqueles brasileiros que te dão uma apunhalada pelas costas, né? Então, eu tenho os meus melhores amigos aqui na Itália são brasileiros, tenho melhores amigos italianos também, mas principalmente porque a Itália tem uma cultura muito parecida com o Brasil e tudo mais. Não creio que se eu tivesse uma Noruega hoje eu teria um melhor amigo norueguês, sabe? E aqui na Itália já me permite fazer essas coisas. Mas voltando em pedir ajuda, é um negócio bem complicado. E lembre-se de uma coisa, pense que o Thiago é um caixa eletrônico. Esse Thiago, a partir do momento que você só saca dinheiro, o caixa eletrônico acaba ficando sem dinheiro uma hora. Só que a partir do momento que você sacou dinheiro, colocou dinheiro, sacou dinheiro, colocou dinheiro, o caixa eletrônico sempre vai ter uma circulação de dinheiro. Por que eu usei esse exemplo banal? Eu não estou falando de dinheiro em si, mas quando uma pessoa te ajuda, tente dar a mesma ajuda para essa pessoa. Ou, olha, nesse momento eu não posso te ajudar, mais pra frente com certeza a minha gratidão eu vou praticar com você. Vocês vão ver que a partir do momento que vocês começam a praticar a gratidão todos os dias, o universo ele te retribui de uma maneira doida que se todo mundo soubesse disso, a vida das pessoas seria melhor. 8º erro é morar no interior, morar numa cidadezinha pequena e não ter carro, não ter condições de comprar carro ou não ter uma CNH para dirigir o carro. Porque o que afeta? Vamos lá. A Itália, o transporte público é bom? Diria que sim e não. Porque é o seguinte, o transporte público costuma funcionar bem, mas muitas vezes em horário reduzido. E quando você vai para uma entrevista de emprego, o empregador fala, olha, tá, mas eu faço turno das 2 às 10. Será que depois das 10 vai ter transporte público? E se não tiver transporte público, você não vai vir trabalhar? Então, se você não tem carro, se depender do transporte público, você vai me deixar na mão? Então, esse é um motivo que, às vezes, o empregador ele não te contrata porque você não tem carro. E você fala assim, não, Thiago, eu fiquei numa cidade muito pequena porque eu queria economizar. Seja ciente, pelo menos, que essa cidade pequena tenha pelo menos uma estação de trem ali. Vamos pensar. Vou morar em cidade pequena para economizar, mas não vou ter carro. Logo, não vou conseguir um emprego. Ou não vou conseguir um bom emprego. Então, eu estou economizando, mas eu não consegui aumentar o fluxo no meu caixa, não consegui fazer ganhar mais dinheiro. Então, não fez sentido nenhum eu ficar numa cidade pequena. Agora, quando faz sentido ficar numa cidade pequena? Vou ficar numa cidade pequena, vou ter meu carrinho, e se eu precisar andar 40 minutos por dia, eu vou lá e trabalho e ganho bem, não tem problema. Agora, quando ficar numa cidade pelo menos de 20, 30 mil pessoas para cima, é o momento que você fala assim, vou gastar um pouquinho mais com aluguel, mas eu não preciso ter carro porque eu consigo, meu emprego é nessa cidade mesmo e eu não vou precisar qualquer coisa, eu pego uma bicicleta e vou trabalhar.
tá? Então, é uma decisão sua isso. Eu digo, o CAL aqui na Itália é muito útil, mas não é indispensável. É 2% dispensável e 98% indispensável. E o nono erro é trazer muito dinheiro vivo na imigração, tá? Pouca gente sabe, em espécie, né? Pouca gente sabe que a imigração ela não tem um mínimo de dinheiro, ela tem um máximo de dinheiro vivo, mas ela não tem um mínimo de dinheiro vivo que você tem para entrar na Itália. Por quê? Porque nas regras da imigração da Europa pedem que você comprove que você tem dinheiro para ficar aqui durante esse período e não tenha dinheiro vivo. E quanto mais dinheiro em espécie você comprar no Brasil, mais dinheiro você vai gastar, porque você acaba comprando o Euroturismo. Então muita gente acaba comprando 5.000 euros em espécie, gastou mais, porque pagou mais caro no euro, e tem o risco de você ficar carregando esse dinheiro para lá e para cá, ser assaltado, perder e tudo mais. Então, meu conselho para vocês é: faça um cartão da Wise, da C6, de um monte de lugar, e já começa a converter a moeda ali, tá? Mas Thiago, quanto trazer na imigração? Eu diria o básico, 300 euros para uma segurança, vai que o cartão não passa, quebra o cartão, essas coisas assim, de 300 a 500 euros, não mais que isso, não tem necessidade. E o que você tem que trazer na imigração? Você tem que trazer um comprovante. Se você tem um cartão da Wise, lá dentro do site da Wise, você pode imprimir um relatório de movimentos para comprovar quantos você tem ali. Você pode ir no seu banco no Brasil, pedir um extrato bancário dos últimos 3 meses, autenticado e firmado por eles. Pode trazer cartão de crédito. Tem várias maneiras de você comprovar o seu dinheiro e não precisa ficar jogando dinheiro vivo na cara do oficial da imigração. Então, esse foi um prêmio para você que assistiu até o final do vídeo. Eu queria te premiar com uma dica para tentar te fazer economizar dinheiro, além desses 9 erros comuns que os brasileiros cometem de vir para cá. Inclusive, eu trouxe 2.500 euros em espécie e depois eu aprendi isso. E se você não me segue, quer saber mais conteúdos de trabalho na Itália, quer se formar, eu tenho vários tipos de mentoria em grupo, mentoria individual, eu tenho curso, eu tenho grupo fraternidade no WhatsApp, tenho tudo isso. Se você se interessar, tem aqui no link abaixo. Já deixa o seu like, segue aí, tamo junto, até o próximo.